palavra, superando, né, um andar carnal, né? Essa palavra é para nós como líderes, como pastores, né? Judas, capítulo... só tem um capítulo, né? Judas, versículo 19, né? Mas a gente pode até começar o 18, né? Vamos do 19, né? Estes são os que causam dissensões sensuais, que não têm o Espírito. E mais vamos aqui no versículo 18. Os que vos dizem que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas próprias concupiscências. Versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o versículo 18. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sexuais que não têm o Espírito. Versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Amém? Aí nós podemos ir também em 1 Coríntios 14, tá bom? 1 Coríntios 14. Por que nós precisamos nos edificar, né? Por que nós nos edificamos orando em línguas, né? Então, orando em línguas, a maior parte do nosso tempo que a gente tirar para orar em línguas, gente, isto é tremendo. Você achou aí? Pode ler aqui. Do 1 ao 4. Que o amor seja o maior alvo de vocês. Contudo, peçam também os dons espirituais, particularmente o dom de profecia. Entretanto, aquele que tem o dom de falar em línguas está falando a Deus, não aos outros, porque ele não entende. Ele está falando pelo poder do Espírito, fala em mistérios. Aquele que profetiza anuncia as mensagens de Deus, está ajudando os outros a crescer no Senhor, animando-os e confortando-os. Uma pessoa que fala em línguas está edificando a si mesma, porém, quem profetiza edifica toda a igreja. Olha aí, amém? Então, olha a importância da gente orar em línguas o maior tempo possível. Por quê? Porque a gente se edifica, né, orando em línguas. Por quê, né? Então, olha só. E a Bíblia diz que aquele que ora em línguas e aquele que profetiza também, né? Ele edifica a igreja. Então, olha só. Vamos começar pela profecia, né? As profecias fazem com que a mente de Cristo seja manifestada coletivamente na igreja. Entendeu? Então, o que é profetizar, né? É pregar, é levar a palavra às pessoas que necessitam. Amém? Então, é pregar a palavra. E nós vimos aí no versículo, acho que é o 2, né? Não sei se é o 2, que fala que, não lembro. É o 2 que você profetiza, aquele que edifica a igreja, né? Você fala, aquele que ora em línguas fala com Deus, somente com Deus. Mas aquele que profetiza edifica a igreja. 4. É o 4, né? Edifica a igreja. Então, você ora em línguas, você fala somente com Deus. Só ele entende. Então, o que acontece? Por outro lado, orar em línguas faz com que a mente de Cristo seja manifestada a você. Amém? A você, a mim, como um indivíduo. Então, quando eu oro em línguas, a mente de Cristo é manifestada a mim como indivíduo. Entendeu? Porque o Espírito Santo, ele vai começar a levar perante o trono de Deus os mistérios que você tem orado. Ele leva para o Pai. Amém? E
o que acontece? O Pai também revela a mim e a você por meio do Espírito Santo. Isso é a oração em línguas. Revela a mim como indivíduo, revela a você como indivíduo o segredo dele. Amém? E mais facilidade você vai ter de revelar à igreja os segredos do céu. Então, Deus precisa, Ele quer de mim, de você. Ele quer isso de mim, de você. Essa é uma das razões que Ele diz: deixe que a luz de vocês brilhe. Amém? Diante dos homens. Então, olha só, as profecias fazem com que a mente de Cristo seja manifestada coletivamente à igreja. Entendeu? Então, por isso que aquele que profetiza, ele edifica a igreja, né? Mas primeiro vem a oração em línguas, porque a oração em línguas, Deus, ele revela, o Espírito Santo revela a você os segredos de Deus, amém? E vice-versa, ele revela ao Pai o que você também ora. Tremendo, né? Então, por outro lado, orar em línguas faz com que a mente de Cristo seja manifestada a você como um indivíduo. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai começar a levar perante o trono de Deus os mistérios que você tem orado, né? E ele vai comunicar, né, de volta a você através da revelação. Lembra que o apóstolo Paulo ele orava, né, pelos Efésios, lá no capítulo 1, né, no capítulo 3 também de Efésios, ele orava pelos Efésios para que eles pudessem ter o espírito de discernimento e revelação. Então, esse espírito de revelação, ele só vem se você se dedicar a orar em línguas. De outra forma, não tem como, porque é a própria palavra de Deus que diz, né? Versículo 2, a Raquel vai repetir aqui pra gente, do capítulo 14 de 1 Coríntios. Aquele que tem o dom de falar em línguas está falando a Deus, não aos outros, porque ele não pode compreender. Ele está falando pelo poder do Espírito, fala em mistério. Olha aí, amém? Então, é uma ponte. Oração em línguas é a ponte de Deus para ele receber de você as suas palavras, amém? O seu desejo, o desejo do teu coração, amém? E ele vai revelar para mim, para você, a oração em línguas, hein? Ele vai revelar na oração em línguas, ele vai revelar o desejo dele. Meu Deus, que conexão, né? Jesus, que lindo, né? Aí quando você ora muito em línguas, você vai ser edificado para que Deus possa te usar para a igreja. Aí sim, aí vem a profecia. Amém? Aí você vai estar apto para pregar, para consolar, para edificar a igreja. Amém? Para edificar, para consolar e para exortar também. Você viu? Tem pessoas que por causa da carne, né? Porque a carne da gente impede, né? Por causa da carne a gente não exorta as pessoas, a gente não fala a verdade. Ai, meu amigo, se eu falar o que vai acontecer? Olha aí, é medo. Então, quanto mais você orar em línguas, mais ousado você vai ficar. A gente vê, né? A gente ora a Deus, Senhor, me dá poder, mas o poder vem para desfazer o medo, para acabar, para destruir tudo que não presta diante de você. Amém? Para você ter ousadia, para você ter fé. Lembra que Jesus disse, né? Jesus mesmo disse para os discípulos, né? Que se eles tivessem fé, né? Olha só, eles deveriam confiar em Deus. Capítulo 11 de Marcos, versículo 22, ele diz assim: tende fé em Deus. Versículo 23 diz assim: se alguém disser a este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será feito. Então tem aí uma barreira, né? A dúvida. Então ele deixa bem claro, se não duvidar. Então a dúvida é o andar na carne. Infelizmente, é o andar na carne. Nossa, meu Deus, tem coisas que eu consigo, né, acreditar, mas tem coisas que
eu não consigo, eu não chego, a minha fé não chega. Sabe, às vezes a gente fala até com um crente, né? Olha, Jesus já te curou, tá escrito na palavra. A gente ora e já diz assim, pode crer, Jesus já te curou, tá escrito. Mas parece que a pessoa assim tá sem conexão ao ponto de dizer assim, eu tenho fé em Deus, que eu vou sair dessa. Ó, eu vou sair dessa. O que é isso? É dúvida, é insegurança. Não é fé nada. Porque a fé, olha só, já é você acreditar no que diz a palavra. Não, a palavra de Deus está dizendo, então pronto, está feito. Entendeu? Mas Deus está dizendo que aquele que não duvidar no seu coração. Então a palavra de Deus, ela vem para o meu coração, você conhece ela, você tá lá no seu TSD, né, orando, meditando na palavra, né? E olha, a palavra de Deus diz isso. E daqui a pouco você enfrenta uma luta, aí você, né, eu e você, nós temos essa tendência de duvidar. Luta financeira, luta física, né, com a nossa saúde, e em todas as áreas, com a nossa família, entendeu? A gente acaba de orar mais, meu Deus. Lá a mente já começa a atrapalhar. Porque isso é um andar carnal, entendeu? Mas para mim sair desse andar carnal é a oração em línguas. Então a oração em línguas é uma conexão. O Espírito Santo, ele leva o que você pensa, o que você sente, o que você expõe para Deus ali. E o próprio Espírito orando através de você. Incrível, né? Ele ora, ele toma a tua língua, ele toma a tua fala, ele fala o que justamente você quer falar para Deus. Meu Deus. Ele fala o que justamente você está sentindo. Por isso que a Bíblia diz que ele geme. Entendeu? Ele geme por você. Amém? Com gemidos inexprimíveis. Então, ele toma você. Ele passa a agir através de você. A oração em línguas é o próprio Espírito agindo através de você, orando, usando tua boca, usando teu pensamento, teu sentimento, entendeu? É tão bom porque o que ele tiver de mudar ali na tua oração, ele vai mudar. Ele vai mudar. Porque a Bíblia diz que ele ora de acordo com a vontade do Pai. Então, a melhor oração é a oração em línguas. Então, lembrando, as profecias, né? Eu estou nas profecias aqui. Então, as profecias dependem da oração em línguas. E por que nós somos edificados, né, na oração em línguas? Porque você é preparado, você é forjado, você é trabalhado. Entendeu? A oração em línguas, o Espírito Santo não vai orar justamente aquilo que você quer. Ele vai orar o que Deus quer, entendeu? De verdade, né? Aquilo, e justamente ele vai usar justamente o teu sentimento, ele vai chorar por você. Entendeu? Ele vai chorar através de você. Amém? Ele vai gemer. Tá, você tá orando por um filho, por uma filha, por um casamento. Você tá orando pela tua saúde. Você tá orando por qualquer situação que você tá orando. Ele vai endireitar a tua oração. Que lindo, né? Ele vai corrigir, melhor dizendo. Ai, que lindo, ó. Você tá entendendo? É igual escrever um livro. Vamos supor, eu não tenho muito conhecimento em português. Aí eu quero escrever meu livro, né? Inclusive, é até um desejo meu, e já tenho até material para isso. Eu só não consegui ainda começar, né? Mas eu já tenho material para escrever meu livro, em vários livros eu tenho. Aí, mas eu não tenho, eu não sei como corrigir esse livro, porque vai para a mão de cultos, né? Pessoas cultas e pessoas incultas. Então, mas o livro tem que passar pela mão de alguém que vai corrigir. Entendeu? Isso aqui, essa expressão aqui, olha, isso aqui. Você tá entendendo? E o Espírito Santo, ele corrige muito mais, porque ele vai corrigir o que justamente você quer. Amém? Tá bom, filho, olha, você quer. Às vezes você tá orando ali, Senhor, muda meu marido. Eu, né? Ai, Senhor, olha, uma oração errada. Muda meu marido. Então, por quê? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, às vezes, a correção de Deus, a mudança de Deus na vida de um esposo, ele vai precisar também mudar a minha vida em alguma coisa, em alguma questão. Você tá entendendo? Aí o Espírito Santo entra. Aí você diz, tá bom. Então ele vai orar. Aí ele vê alguma questão na minha vida que atrapalha o meu marido, aí ele vai ter que orar, ele vai me levar a orar da maneira certa, para que o meu marido mude. Olha que lindo, né? Tremendo, né? Por quê? Porque ele sabe, ele é como a nossa mãe, né? Quando a gente criança, né?
O Espírito Santo é como a nossa mãe, como a gente criança. Lembra, nossa mãe nos corrigia em muitas coisas. Ele é como o nosso pai quando a gente criança. Amém? Então, é de fato que agora nós somos ainda criança, muitas das vezes, ou talvez criança ou adolescente, não sei que fase da nossa vida nós estamos, se crescemos, se não crescemos, se estamos parados no mesmo lugar. Porque quando você encontra Jesus e entrega sua vida para o Senhor Jesus, você nasce. E toda pessoa que nasce tem que crescer. Tem que sair da fase de criança, né? De adolescente, para chegar a uma maturidade. Então, a oração em línguas é a melhor oração. Vai nos levar a uma maturidade. Vai deixar que o Espírito Santo caminhe conosco. Amém? Fale por nós, ore por nós, gema por nós. Meu Deus, que lindo, né? Então, olha só, lembrando, por quê? Para que a gente chegue às profecias, para que a gente possa ser usado por Deus e profetize para a igreja. Pregue, console, conforte e exorte, como a gente viu aqui em 1 Coríntios 14. Então, as palavras, olha só, as palavras que você fala, ele vai levar ao Pai. E as palavras que o Pai também quer falar para nós, o Espírito Santo traz para nós. É isso que diz no versículo 2. Você não fala a homens, você fala a Deus. É uma conexão, é um diálogo. A oração em línguas é um diálogo, é o melhor diálogo entre você e Deus. Por quê? Porque aí quando você chega nas profecias que são necessárias, e a profecia edifica a igreja. Quem profetiza edifica a igreja. Então as profecias fazem com que a mente de Cristo seja manifestada coletivamente à igreja. E Deus quer usar a mim, Ele quer usar você. Por isso, nós precisamos tirar tempo para orar. E orar principalmente em línguas. Então, por outro lado, orar em línguas faz com que a mente de Cristo seja manifestada a você, a mim, como um indivíduo. Porque o Espírito Santo começará a levar perante o trono de Deus os mistérios que você, né, e eu, que nós temos orado. Amém? E os comunicará de volta a você através de revelação. E aí Deus vai te dar revelação através do Espírito Santo. Então é por isso que você é edificado através da oração em línguas. Por que eu sou edificado através da oração em línguas? Está aqui a resposta. Amém? Porque é um vai e vem. A tua oração vai para Deus e Ele vai te trazer a resposta em revelação. Então, porque, olha, portanto, eu preciso, você também. Nós precisamos passar tempos e tempos e tempos na presença do Espírito Santo. Por quê? Porque vai ser uma coisa sábia, é uma decisão sábia, é a melhor decisão que você faz da sua vida. Tirar tempo e mais tempo e mais tempo de ficar orando em línguas. Amém? Melhor decisão, a melhor coisa que nós precisamos fazer. Entendeu? E se você fizer isso, se eu fizer isso, entendeu? Tomar essa decisão, entendeu? Ah, o diabo que se cuide. Amém? O diabo que se cuide. Entendeu? Por quê? Porque você vai estar sendo edificado e na sua fé santíssima, como diz aqui Judas, né? Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima. Amém? Sobre a santíssima fé, a vossa santíssima fé. Como? Orando no Espírito Santo. E aí ele diz assim, versículo 21, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Glória a Deus. Então, veja só terminando, né? Então, o diabo que se cuide se você decidir orar mais em línguas. Amém? Por quê? Porque o diabo ele não vai conseguir trabalhar mais na tua ideia, nas tuas ideias. Não vai mais, não. Por quê? Porque o Espírito Santo agora vai estar falando através de você. Amém? Falando com Deus e você vai estar recebendo revelação. E a tendência é você ser ousado. Isto é o poder de Deus, ó. É você ser ousado diante da igreja e trazer a palavra. Amém? De exortação, de edificação, de consolação. Então, a pessoa que não ora, ela fica negligente. Ela fica temendo os homens e não a Deus.
Entendeu? Então, olha só, isso só pode acontecer de você ter ousadia se você decidir orar em línguas. Amém? Glória a Deus. E aí o diabo vai ficar como, pastor? Vai ficar assistindo de fora. E não vai entender nada o que vai estar acontecendo. Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus.